O rádio brasileiro chega aos 104 anos neste 2026, reafirmando seu potencial. De acordo com as pesquisas, ele alcança cerca de 80% da população das principais regiões metropolitanas do país. Esse dado reafirma sua relevância regional como meio de proximidade, credibilidade e também de alcance e resultados aí para marcas e anunciantes. Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas com o propósito aí de discutir temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira e nacional. E para falar sobre todos esses assuntos, nós temos o prazer de receber aqui o presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, AMIST, Mairinque Pinto de Aguiar Júnior, empresário bem-sucedido e comunicador nato, um dos apoiadores desse podcast. Parabéns pelos seus projetos, Mairinque, obrigado por ter aceitado nosso convite, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui, porque falar sobre o rádio é muito gostoso, falar sobre TV é muito gostoso, comunicação é realmente a base da comunicação humana. Muito bem. E para me ajudar a entrevistá-lo, eu conto aqui com o auxílio luxuoso da presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, a Sara Félix Teixeira, e o diretor de Finanças do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus MG, Alex Aguiar de Figueiredo. Obrigado, Sara e Alex, pela parceria. Além do Sinjus e da FENG, Mairinque, que integram esse projeto, outras 3 entidades, né? O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG, a Associação dos Procuradores de Minas Gerais, a AP Minas, e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, o Sindicemp MG. Também contamos com o apoio aqui do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Mairinque, o rádio brasileiro, então, tem essa façanha, esse potencial aí. Onde é que está essa força do rádio e a razão de sua longevidade? Como ele contribuiu para a criação aí da identidade nacional brasileira? O rádio ele tem uma característica única de veículo. Ele é um veículo que você usa um sentido só. Então, você não tem que utilizar 2 sentidos para degustar a informação. E usando esse um sentido só, ele trabalha uma outra ferramenta muito importante, que é o imaginário. Então, quando você está escutando um áudio, a sua mente trabalha criando aquela imagem, criando aquele cenário, imaginando aquele locutor, aquele comunicador, que a imagem não está presente. Então, o imaginário é muito forte. É uma coisa assim que eu escuto depoimentos de pessoas que utilizam o rádio, e tem até casos interessantes, por exemplo, quando o rádio não tem imagem, hoje a maioria dos rádios tem imagem, mas muita gente ainda utiliza o rádio de pilha, o rádio convencional, tá? Ele imagina pela voz quem nós somos, tá? E aí o imaginário da pessoa, cada um imagina de um jeito. Vira um personagem. Vira para aquela pessoa, para aquela outra. Aí, às vezes, quando conhece a pessoa, fala assim, mas é o senhor? Então, pode ser uma decepção até. Pode ser, geralmente entendeu? Porque a nossa mente, né, ela trabalha geralmente com aquilo que a gente gosta, não aquilo que a gente odeia, né? Então, o rádio tem essa característica. Ele utiliza só um sentido, tá? E a parte forte desse sentido é o imaginário. Bem, Sara, como é que é a sua experiência sua com o rádio? Bom, é um prazer enorme para a FENG estar participando aqui para falar desse meio de comunicação, desse importante meio de comunicação e cujo alcance é enorme para a sociedade. E aí eu já trago na realidade, eu tenho muita curiosidade, principalmente com a mudança dos tempos, com a mudança de linguagem, de meios, de levar a mensagem ao público. O que fez o rádio sobreviver e com essa juventude que hoje a gente sabe que é tão importante e tem um papel tão relevante entre os ouvintes do rádio? Sara, o rádio ele tem algumas características interessantes. A primeira característica dele é que ele conversa com a pessoa que está do outro lado. Então, as pessoas que estão escutando o rádio vão tendo uma convivência de pertencimento àquele veículo, de aproximação com aquele locutor. Aí você vê, por exemplo, a linguagem hoje, tem uma influência. Os locutores de rádio, todos foram influência, todos são influências, porque eles
comunicam com essas pessoas no dia a dia. Você tem vários programas de rádio que são programas que não levam problemas para o ouvinte. É rádio de autoajuda, de convivência com a pessoa com coisa leve. Então, aquelas pessoas que estão do outro lado têm uma relação diferente com aquele veículo. Você pode perceber, quando você está no trânsito, às vezes você olha para o lado assim, a pessoa está sozinha dentro do carro, tá? Está conversando com o rádio. Fala com o rádio, reclama do locutor. E o rádio tem a linguagem da comunidade. O rádio é um veículo local, no máximo regional. Então, quando você faz uma comunicação voltada para a sua comunidade, você tem aquele pessoal, tá, sabendo que naquele veículo ele se informa. Então, você pode ver, ontem nós tivemos um evento, que é um evento da ABERT com a MIRT, tá, lá no CDL, que é o Rádio e Mercado em Sintonia. Mostrou algumas informações muito interessantes, que 92% da população mineira, brasileira e mineira, tá, consumiram áudio nos últimos 30 dias. Rádio, streaming, tá, web rádio, N plataformas. A grande transformação do veículo, ele foi do conteúdo que já existia, ele ser distribuído em outras plataformas. Então, o rádio é forte nas ondas, tá ali, pronto. Ele agrega com outras tecnologias? Agrega. Então, ele se torna muito mais forte do que ele já é. Como? No streaming. O streaming deu ao rádio uma cobertura fora da área de ondas. Então, você tem hoje uma cobertura mundial. E é assustador quando você pega um software para ver isso. Você tem, assim, audiência na Europa. Quem que está escutando a minha rádio na Europa? Aí você tem que aprofundar para ver se é pessoas da cidade, se é por causa da programação. Tem N situações. Belo Horizonte tem uma característica bonita, Sara, que de todas as capitais do país, é a capital que mais consome áudio, rádio. São quase 4 horas por dia de consumo de rádio. Sara, qual que é o bem mais precioso hoje para os veículos de comunicação, para nós aqui nesse podcast? A atenção das pessoas. Você reter a atenção da pessoa é o bem mais precioso hoje. Bom, se nós, rádio, conseguimos aqui em Belo Horizonte reter 3 horas e 48 minutos da atenção dessa pessoa, esse meio não é relevante? Ele é relevante, muito relevante. Porque ele retém essa pessoa por quase 4 horas. Tempo médio. Você tem mais de 10%, mais de 9 horas por dia. Tá? Você tem mais de 25% com mais de 5 horas por dia. Então, é um veículo muito forte. O rádio é essa essência. Ou seja, querer reinventar a roda e o rádio, copiar o rádio, é falar que é podcast, falar que é influência. É que... Experiência sua, Alex, por favor. Bom, iniciar cumprimentando o pessoal aqui. Bom dia, Sara. Bom dia, Orion. Bom dia, Mairink. Satisfação estar aqui novamente. Mairink, sobre rádio, eu acho que nós todos temos memórias, né? Não sei se a juventude vai conseguir desenvolver essas memórias que a gente teve a oportunidade. Eu fico lembrando um pouco aqui, até eu tenho na cabeça, o Zé Bétio. Aquilo era um personagem que acompanhou minha infância, porque a gente era acordado para ir para a escola muito cedo, isso mesmo, antes de 6 horas da manhã. E assim, quando a minha mãe ia lá me acordar, na verdade eu já tinha acordado, porque ela tinha acordado muito antes da gente, e ela ligava o rádio e ficava escutando o Zé Bétio. E eu tenho essa memória assim tão cristalina que ainda hoje, quando eu estou num ambiente mais bucólico assim, eu busco lá no YouTube algumas coisas e coloco o Zé Bétio de manhãzinha, sobretudo quando eu estou lá na roça, para me acompanhar ali. Então, a memória é muito gostosa. Então, ou seja, o rádio deixa essas marcas na gente. Se você puser uma foto do Zé Bétio na minha frente aqui, eu não consigo identificar. Não sei quem é a pessoa. Exatamente.
mas o nome e a memória tá guardado comigo. A Voz, aquele programa gostoso. E aí eu fico pensando, né, nessa realidade tecnológica de hoje, né, como você citou, os streams aí, os podcasts, a televisão apareceu como a concorrente antiga dele, né? E apesar disso, o rádio continua aí. Quem que não tem um radinho no carro ali para ouvir, nem que seja um jogo, uma notícia, música, tem um concorrente pesado, né, que a gente hoje tem pendrive, tem outras opções, mas sobretudo notícia e futebol eu ainda escuto muito. Mas eu fico pensando, qual que é o futuro do rádio? O que a gente pensa no rádio para os próximos anos? Vamos lá. Qual que é a moeda mais forte hoje no mundo? Conteúdo. Então, quem que produz conteúdo, como nós estamos produzindo aqui hoje, esse é um conteúdo exclusivo que só o Orion tem, tá? Esse conteúdo, se ele for relevante para aquela tribo, ele vai ser degustado. O rádio, na pesquisa mostra claramente que a porta de entrada, você fala assim, o jovem não ouve o rádio mais hoje. O jovem ouve o rádio hoje, tá? O primeiro lugar que ele busca a música é no rádio. Depois que ele conhece a música no rádio, ele é apresentado para essa música, tá? Ele pode colocar na playlist dele. Mas a porta de entrada é a música. Vamos lá. Eventos. Quando você fala de eventos, o rádio é o primeiro lembrado. Porque o rádio tem uma interatividade muito grande com eventos, seja ele de músicas, seja ele de teatro, seja ele de gastronomia, eventos da comunidade. O rádio é muito próximo disso. Alex, nós temos um evento aqui em Divinópolis, que é a Divina Expo. A Divina Expo é o terceiro maior rodeio do Brasil. Tem todas as provas de laço, tambor, que existe, PBR. Tal. É o primeiro rodeio de Minas Gerais. É o terceiro do Brasil. Nessa última edição agora, aconteceu agora no final de maio, nós distribuímos de brinde mais de 800 ingressos. A grande maioria que ganhou ingresso é jovem. Então, quando ele se propõe a ouvir a rádio, mandar uma mensagem, participar de um sorteio para ganhar, e ele ganha, aquilo é uma memória que você vai levar para o resto da vida. Eu tenho visto várias pessoas que a gente conversa nesse período de eventos, tal, a pessoa virar para mim assim, eu ganhei ingresso para ir na rádio, lá na rádio tal, para ver no cinema, lá na rádio tal. Eu ganhei ingresso para o show do fulano de tal, lá na rádio tal. Então, o veículo, ele vai se adaptando de acordo com as ondas. Você pega Belo Horizonte. Você tem noção de quantas rádios tem em Belo Horizonte? A região metropolitana? São 52 rádios. Tem opção de A a Z. Então, o rádio, ele hoje, ele é segmentado. Ninguém é líder total hoje. Todo mundo é líder segmentado. Você tem uma grande emissora de esporte. Aí você tem mais 2, 3 ou 4 de esporte. Você tem em torno aqui de umas 5 emissoras jovens, aqui na região metropolitana. Emissoras religiosas, passa de 8. Então, você tem vários nichos de mercado. E esses nichos, você tem que refinar a programação para eles. Eu tenho certeza, por exemplo, seu perfil, você não vai dar conta de escutar uma rádio rock muito tempo, tá? Porque você tem um perfil o quê? Mais tranquilo, mais saudosista. Mas na hora que você pega uma emissora, tá? Por exemplo, adulto contemporânea, que roda um flashback da sua época, tá? Aquilo remete uma lembrança de um momento que você viveu. Opa, essa música aqui foi muito bom, eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a música, a locução tem esse dom de remeter a pessoa a esses momentos. E o rádio é isso, é uma construção de música, uma construção de informação. Informação hoje não é aquela que as pessoas querem. Antigamente você tinha uma informação de jornalismo mesmo. Você... Hoje não, você tem as leads. Hoje você fala assim, a guerra do Irã acabou. Tá? Maiores detalhes, o cara vai no seu portal de conteúdo.
Ele quer saber a informação. O jogo tal terminou isso e isso, o gol do fulano de tal, está classificado ou não está classificado. Mais detalhes, mais debate, aí vai para aquelas tribos que eu falei com você. Hoje nós temos programas de esporte que começam no YouTube, antes de ir para o ar. A hora que está começando o jogo, vai para o rádio, encerra o jogo, volta para o YouTube. Por quê? Quem é daquela tribo do futebol e quer escutar o comentário, a análise, tal coisa, ele sai do rádio, vai para o YouTube e você fala assim, mas ele mudou de... Ele não está escutando rádio, ele está escutando rádio, só que no YouTube. O rádio hoje não é um conceito que nós estamos mostrando para as pessoas, que você fala assim, o rádio. O rádio, por exemplo, é aquele aparelhinho ali, ó. Não. O Alexa é rádio. Chega para a Alexa e fala, Alexa, rádio tal. Vai tocar para você. É rádio. Mas não é rádio, é Alexa. Então, qual que é o conceito hoje que nós estamos vendo de mudança de comunicação? É o conteúdo. Esse conteúdo, ele vai ser degustado em várias ferramentas, em várias plataformas. Mas de onde que é esse conteúdo? Rádio, TV. Compreende? É uma mudança de hábito de consumo, mas a origem é uma. E essa maravilha de poder transformar e evoluir, o rádio, ele é tipo uma fênix, ele consegue fazer essa transformação muito rápido. Quando a TV foi lançada, o rádio vai acabar. Quando veio a pandemia, o rádio vai acabar. A pandemia foi um presente para o rádio. A audiência estourou na pandemia. E a partir do momento que você degusta alguma coisa que te agrada, dificilmente você para de consumir. Por isso que o rádio, a TV, que são veículos que têm credibilidade de gerar informação, porque hoje um dos pontos mais perigosos que nós temos é a fake news. Você não sabe hoje o que você está recebendo, se é verdade ou não é verdade. Eles me mandam um vídeo do Orion hoje, que eu não sei se é deepfake ou se é o Orion realmente. Agora, o rádio e a TV, eles têm uma característica seguinte, eles têm CNPJ e CPF. E credibilidade. Por isso tem credibilidade. Porque se você falar uma coisa que outra pessoa não gosta, ele sabe o seu endereço. Ele pode te questionar, tá? Ele pode te processar. Pronto. A internet, não existe isso. Alex, a coisa mais absurda que eu vejo e nós estamos fazendo isso tem uns 8 anos, falar o óbvio. O que é o óbvio? O que é crime no mundo real também é crime no mundo virtual. Para mim, isso é básico. Isso é sonômico, né? Se nós vivemos um mundo de sociedade, nós concordamos que é crime no mundo real, por que não é crime no mundo virtual? Tem que ter equivalência, sim. Mas não tem. Tá? Não tem. Você pega o Dr. Drauzio Varella, ele é a pessoa mais falsificadas na internet, com matérias, remédio é bom, eu faço isso, tal. Ele entrou com um processo no Google, falando o seguinte, não sou eu que estou nesse vídeo. O Google não aceita. Aí ele tem que entrar na justiça. A justiça fala, não, realmente não é você. Aí ele manda uma notificação para as Big Techs para tirar daquele site aquele conteúdo. Só que daquele site já tem milhões de sites. Já multiplicou, né? Aí você tem que usar milhões de ação. Então é um negócio assim, é enxugar gelo. Por isso que nós brigamos, nós não somos a favor da censura. Não vai acontecer censura. Vai acontecer a responsabilização de você está vendo ali uma pedofilia na sua plataforma, você está vendo lá um crime de racismo na sua plataforma e você ser conivente de deixar aquilo fluir, porque aquilo dá acesso. Dando acesso, dá dinheiro para as plataformas. Então, é tão óbvio, né? Mas você não consegue fazer nada. A importância da regulação, né, Maicon? Agora, Alex, Sara, essas transformações todas do rádio, que é curioso, histórico, né? Que não é só uma mudança intuitiva, um improviso do rádio. É uma questão científica. Tem pesquisa, tem debate continuado. Mairic, então, anfitrionou nesse mês de junho aí, a MIST, com a ABERT, né? Esse evento do Rádio Sintonia com Mercado em Sintonia, enfim,
Quais são as tendências apontadas e apresentadas nesse momento de reposicionamento estratégico, questões de hábitos, de linguagem? O que você pode destacar dessas pesquisas para nós? Ponto mais importante, credibilidade do veículo. Tá? Os mineiros, 87% acreditam que as rádios não divulgam fake news. Então, é um número, assim, assustadoramente positivo para o rádio. Uma coisa que o rádio é questionado, rádio vende? Eu tenho certeza que sim, porque eu tenho várias experiências, vários cases que eu posso citar. Mas ontem, na pesquisa da Quest, ela transformou esses depoimentos em métrica. 58% informaram que consumiram algum produto a partir das publicidades de rádio. Ainda fizeram uma brincadeira, inclusive, que lembraram de jingles, lembraram de spots e lembraram de testemunhais que são falados no rádio. E é um funil, na verdade. De 58, 40, não sei se foi 47, não lembro de cabeça, mas tem uma redução, tá? Compraram o produto. E 41 indicaram para outras pessoas o produto. Olha que conversão gigante. E aí tem umas informações interessantes. Como ele acredita no influencer que é o locutor, quando o locutor carimba aquele produto, fala assim, não, eu comprei esse copo aqui, gostei dele, esse copo aqui está na loja tal, a pessoa sabe que aquilo é verdade, porque ela tem uma ligação com essa pessoa. Então, a credibilidade é o primeiro ponto forte do rádio. Quais são os outros pontos? Ele tem uma situação que, por ser uma mídia mais acessível financeiramente, ele tem volume. E o volume cria o hábito de ter um grande alcance para o mercado. Outra característica muito importante do rádio, a maior audiência do rádio é a parte da manhã. 47% da população ouve o rádio a parte da manhã. A parte da tarde diminui, mas não diminui tanto, e a parte da noite já é menor. Então, os dois horários mais importantes do rádio são os horários em que a pessoa está consumindo. As lojas estão abertas, o comércio está aberto. Então, o poder de decisão da pessoa, ele é bombardeado pelo conteúdo no horário de decisão de compra. E isso mostra na pesquisa, que ele comprou no supermercado, tá? Mas ele lembrou daquela publicidade que foi feita no rádio. Então, você tem credibilidade, tá? Você tem frequência, você tem o horário de compra e de decisão das pessoas, tá? No horário que o rádio é forte, e tem esse pertencimento. É impressionante como que as pessoas têm relacionamento, Orion, Sara, Alex, com o locutor. Ele é amigo do locutor sem conhecer o locutor. Você viu como é que o Alex falou aqui do Oswaldo Bettio, tá? Do Zé Bétio, tá? Que faz parte da vida dele. E se ele visse a foto e um dia passasse na rua, ele ia falar, tá? Ó, Zé Bétio. Aí o Zé Bétio nunca tinha visto ele. E isso eu vejo acontecer com locutores lá da minha empresa. O Lima, que é um locutor esportivo que eu tenho lá, tem 40 anos de setorial lá, locução no Mineirão, na Arena. Quando começou a ter imagem no rádio, ele falou, Marinho, que loucura. Eu passo na rua, a pessoa fala comigo assim, ô Lima, e o Cruzeiro? Eu nunca vi essa pessoa, e a pessoa me conhece, conversa comigo como se eu fosse. Esse é uma magia do rádio. Tudo bem. Sara? Pois eu gostaria de te cumprimentar pelo evento de ontem, foi fantástico e me trouxe muitos esclarecimentos. E como a FENG depende muito de meios de comunicação para esclarecimento à sociedade, eu fiquei muito reflexiva sobre o quanto que o rádio é importante para isso. E é um instrumento, ao ver a pesquisa, que alcança de classe A a E.
eu tinha a impressão, e é muito bom que desmistifica as crenças nossas, o rádio alcança até mais a população mais jovem, de 18 a 29 anos. Eu achava que era 60 a mais. Eu acho que a maioria da população pensa isso. E como que ela tem uma predominância entre esses jovens. A questão da confiança, que você já mencionou, isso foi extremamente importante. Agora, eu entendi o motivo. Quando você vê uma informação pela internet, aí a gente fala assim, pô, eu vi isso na internet, mas eu não conheço a fonte. Então, ele fica na dúvida se aquilo é verdadeiro ou não, fica buscando certificar. E quando ele ouve no rádio, é o fato de ter um CNPJ, um CPF. Agora, esse alcance, provavelmente, eu não vi a parte sobre nível de escolaridade. Eu perdi essa parte. Mas o que o rádio tem de diferente que faz com que alcance tantas camadas da sociedade? É aquilo que eu falei com você, ele vive a comunidade. Quando você tem um veículo que é um veículo nacional ou internacional, ele não consegue chegar na camada, tá, da sua rua, do seu bairro, tá? Aí você pega, por exemplo, aqui nós temos um repórter esportivo, fala, seu nome e seu bairro. Ele remete a pessoa, na mesma hora, tá, para a comunidade dele. Isso não tem preço, isso tem uma força gigantesca. Mexe com o sentimento. Exatamente. E quando você mexe com o sentimento e quando você mexe com a emoção, tá, você consegue com aquela pessoa aquela ligação única. O rádio trabalha isso a vida toda. O rádio, ele... Analisa para você ver, Sara. Qualquer rádio tem milhares de ouvintes. Mas aquele ouvinte que mandava cartinha para a rádio, olha a loucura, ele escrevia uma carta, punha no correio, o correio entregava na rádio. Ele não sabia que dia que ia ser lida, se ia ser atendida para a música ou para o pedido que ela fez. E hoje, ele tem as ferramentas de comunicação que ele digita, o locutor dele vê na hora. Aí o locutor dele responde para ele na mesma hora. Aí passa um pouquinho, o locutor fala no ar. Queria mandar aqui um abraço para a Sara, tá, que está nos escutando lá em Belo Horizonte, tal. Aquilo cria um elo com a pessoa. Uma aproximação. Porque ela se sente respeitada, reconhecida. O rádio trabalha muito bem isso. Tá? Quando a pessoa manda uma mensagem e a mensagem roda no ar da rádio. Então, essas características que o rádio tem, de proximidade com a comunidade, outros veículos que precisam fazer. Então, por exemplo, uma emissora regional não tem condição de fazer isso, que ela não vai dar conta de fazer essa imersão na comunidade. Por isso que você pode perceber, aqui em Belo Horizonte, tá, a diferença entre emissoras, tá, que são produção local e emissoras que são produção nacional. É um tipo de ouvinte, é um tipo de conteúdo que é entregue. Tem para todo mundo? Tem para todo mundo. A degustação é para todo mundo. Mas você pega na pesquisa e vê quais são as primeiras colocadas. São as emissoras que falam da comunidade, que vivem a comunidade. Tá? Essa é a característica do rádio. Muito bem. Mairink, Alex e Sara, pedir licença a vocês para fazer um breve intervalo, a gente volta no bloco seguinte. Gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da expansão digital e uma relação antiga do rádio, o uso da política como ferramenta aí de comunicação e difusão de ideias. A gente volta em instantes. Uai, cadê o preço da gasolina? O preço deve estar na entrada do posto e na bomba. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação sobre preços de produtos e serviços. Não mostrar o preço é uma prática abusiva. Para a denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Você é um consumidor consciente de seus direitos e de seus deveres. Saber comprar é o primeiro passo para consumir com consciência. Conhecer os direitos do consumidor é essencial para as duas partes, consumidor e fornecedor. O Procon realiza várias atividades de educação para o consumo, como palestras, cursos, capacitação, etc. Além disso, participa de debates, entrevistas e campanhas sociais. Para a formação de um consumidor e fornecedor consciente, a educação para o consumo deve começar desde cedo. Por isso, o Procon pode implementar projetos destinados a crianças e adolescentes. Procon, seu aliado sempre. Estamos de volta com o podcast Liga Minas. Hoje uma edição especial para falar da importância, longevidade e força do rádio, que neste ano, 2026, completa 104 anos aqui no Brasil. O nosso entrevistado é o presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, AMIRT, Mairink Pinto Aguiar. E neste bloco nós vamos conversar, vou pedir que o Alex, representando aqui o Sinjus, faça a abertura desse bloco. Nós estamos também com o auxílio aqui da Sara, da AFENG, dessas entrevistas. Por favor, Alex. Sim, vamos lá. Mairink, você falou agora há pouco sobre a credibilidade, né, do rádio em relação a outras mídias de comunicação, e isso me remeteu a uma coisa que é própria do ser humano, que eu acho que é o lado falso dele. Aí você volta lá nos falsos profetas, no ouro de tolo, e chegamos hoje nas fake news. E o rádio também passa por isso. Aí eu queria entender como que vocês, enquanto associação, ou até agência, estão lidando com as rádios piratas. Que é muito fácil hoje ter uma rádiozinha, tem muito aparelho disponível. Eu mesmo, quando adolescente, eu tinha minha rádio, né, lá na rua, eu conversava com meus amiguinhos lá, com os aparelhos que eu desenvolvia. Então é um troço que eu acho que hoje deve estar muito difundido. E aí, nessa hora, se a rádio é pirata, você perde essa identidade, essa credibilidade. Como que vocês lidam com isso? Nós tivemos uma onda de rádio clandestina na década... Começou com o Fernando Henrique, no governo dele, com o Sérgio Mota. Tá, nós tivemos uma onda, mas foi gigante. Você tem uma ideia, Montes Claros chegou a ter 47 emissoras clandestinas. Tá? As emissoras clandestinas eram muito ligadas à religião ou política. Então, você fala, uma religião qual? Todas duas, evangélica e católica. Tinha padre que colocava emissora clandestina, tá? E evangélico, político. Isso foi uma situação que foi enfrentada pela Anatel por algumas situações de risco. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, aeroportos. Então, quando interferir na comunicação do aeroporto, é um caso seríssimo, porque pode dar problema de aeronave bater, chocar, fazer qualquer coisa. Então, houve um enfrentamento muito grande na época. Outra coisa que aconteceu foi o passivo trabalhista que essas emissoras criaram para os fundadores. Porque a pessoa trabalhava lá no romantismo primeiro, depois profissionalmente, e aí, quando ele era demitido, tá, ele tinha os direitos trabalhistas dele. E quando foi criando esse passivo trabalhista, os falsos donos, tá, que não eram donos, falaram assim, não tem nada com isso não. Tá, tem sim, eu fiz por causa do seu. Então começou a ter uma outra onda de, não tem interesse mais. Aconteceu outros fatos, que é o seguinte, isso aconteceu inclusive comigo lá. Uma igreja fazia o programa numa rádio clandestina. A Polícia Federal, junto com a Anatel, chegou lá e foi lacrar a rádio. Aí o pastor foi levantando, falou, não, o senhor continua aí, ué. O
Só está detido também. Entendeu? Não tem nada com isso, não. Tem, ué. Só está numa emissora clandestina cometendo um crime. Aí começou a imputar essas pessoas também com responsabilidade. Então, isso tudo foi decantando. Hoje, nós temos muito pouco problema de emissora clandestina. Tá? Pouquíssimos. Porque foram criando passivos, foram criando situações, tá? Porque é que eu falo com você, o romantismo, ele é muito gostoso, mas ele tem que gerar receita para pagar aquele romantismo. Você tem que ter, se é um hobby que você tem, se é uma prestação que você tem, tal. Qual que é a receita de uma emissora clandestina? É uma situação péssima, tá? Então, hoje, e aí evoluiu para a rádio comunitária. As rádios comunitárias são legalizadas, são emissoras que são fiscalizadas pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações, tá? E tem essas regras. Emissora comunitária que foge às regras, tá? Ela é aquilo que eu falo com você, tem CPF, tem CNPJ. O problema da pirata é que na hora que apertava, não tinha CPF nem CNPJ. Tinha o cara que ficava lá cuidando da rádio. Esse aí, vários tiveram problema. Tá? Imagina você ver. Monta um processo. Aí você vai procurar um advogado. O advogado não vai fazer pelo romantismo, vai te cobrar. Aí você procura quem que era o dono da rádio, que incentivou você a ter a rádio pirata. O cara fala, não, tem nada com isso não, tem nada com isso não. Então, foi criando muito problema. As comunitárias, não. As comunitárias têm a fundação ou tem associação, tá? E aí, o que eles fazem? Segue a lei. Seguindo a lei, não tem problema. É a mesma regulação que está faltando para as redes sociais, né? Sim. Agora, Mairink, indo um pouco para a política, tá? Vamos lá. Quando é que o rádio passou a ser usado como uma ferramenta política de comunicação para influenciar, manipular as pessoas? Um outro exemplo interessante aí, nós temos quase 100 anos de A Hora do Brasil, A Voz do Brasil. As pessoas ainda ouvem esse programa? Ouvem. Tem base. Tem gente que ouve. Nós temos uma pesquisa para descobrir isso, tá? Tem pessoas que se informam na Voz do Brasil. Eu ouço. Aí, ó. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Já não são mais 19 horas. Não, né? Fala 19 horas, que é o horário padrão. Mas você pode usar depois aí, do jogo, nós tivemos flexibilidade. Isso. Mas quando você grava às 19 horas, tá? Quando você roda às 22, você fala, boa noite. Em Brasília, 19 horas, às 22 horas, que foi gravada. Entendeu? então, você tem a flexibilidade de rodar até às 22 horas, tá? Até às 23, 22 às 23, tá? 21 às 22, 21 às 22, de 9 isso da noite. Razão de futebol? Isso? Não, normal, flexibilizado. Em dia de futebol, tá? Que você pode rodar após o jogo, tá? Você tem o jogo, 15 minutos, e você pode rodar após o jogo. Entendeu? Agora, o rádio, politicamente, desde que ele nasceu. O rádio é um veículo político. Na comunidade, na sociedade, tá? A gente percebe claramente que é o seguinte, a função do veículo de comunicação é colocar o debate, colocar a opinião de um lado, a opinião de outro, se tiver uma terceira opinião, colocar e deixar aquele ouvinte do outro lado degustar e entender o que ele acha que é verdade daquilo que foi dito. Não é cercear a pessoa de falar. Ele pode falar o que ele acha que deve ser falado. Tá? É aquilo que eu brinco aqui muito. Ele tem CPF. Tá? Quando ele defende uma opinião, ele vai ser cobrado por aquilo. Se ele for lá e defender um crime, é o direito dele falar. Eu acho que a liberdade dele de expressão de falar que ele concorda com aquele crime ou com aquela situação, ele pode falar. Mas ele vai responder se alguém questionar ele juridicamente sobre o que ele está falando. O veículo tem que fazer o que você faz aqui. Você media, você provoca, você fala, tá? Cabe a quem está sendo entrevistado, quem está falando, ter a responsabilidade do que está falando. E o rádio é assim. As paixões que vão pelo rádio vai desde uma paixão de futebol, passa por religião, passa por política. E o rádio, ele é político. A não ser a emissora que decide, por exemplo, ser musical. Então, nós temos emissoras hoje segmentadas, que a gente não tinha no passado isso, as emissoras eram ecléticas, hoje são segmentadas, tá? Que optaram o seguinte,
esse assunto polêmico eu não quero trazer na minha emissora para debate. Então, você tem aqui, né, no Brasil, tá? Por exemplo, segmento adulto contemporâneo, rádios musicais, que são rádios lineares, tá? Não tem política nelas. Rádios jovens, a maioria não tem política nelas, tá? Quem tem política? Emissora eclética hoje. Emissora que tem um jornalismo forte, que tem um portal de conteúdo forte. Essas, tá, têm opiniões fortes. Nós temos o exemplo aí do nosso Emanuel Carneiro, depois de 70 anos de sucesso na Itatiaia, está com a rádio Light agora, que já foi extra, né? Perguntei para ele se ele incluiria o jornalismo ou o esporte. Ele falou assim, de forma alguma, não quer trabalho, não quer confusão, é só música. Sara, por favor. Pois é, esse assunto de política, ele me preocupa muito e preocupa nesse ano de eleição. A gente pode tratar aí com muita fake news e o rádio é regulamentada e a gente tem essa diferença aí em relação a essa discussão que nós estamos tendo aí com a internet, né? Me fala uma coisa, existe um trabalho, o que existe de responsabilização das pessoas que eventualmente puderem distorcer ou conduzir a partir de informações incorretas? Um candidato pode dizer, prestar informações, ou às vezes o próprio locutor a prestar informações que são diferentes da realidade dos fatos, né? Como que é isso hoje juridicamente? Como é que se enfrenta nesse setor? Sara, próximas eleições, tá? O TSE tem regras que são os calendários que pode, por exemplo, um locutor ele pode ficar até 30 de junho no ar se ele for candidato. Tá? O governo pode fazer publicidade até 30 de junho. Então, a partir de julho, não pode ter publicidade. A partir de julho, o locutor, que é candidato, não pode fazer locução. O programa não pode ter o nome dele. Então, essas regras todas têm que ser obedecidas. Uma coisa bonita, né, na legislação eleitoral é que ela é rápida. Por que ela tem que ser rápida? Porque o estrago é rápido. Então, por exemplo, nós tivemos uma mudança muito grande, nós tivemos o programa eleitoral era de 1 hora na parte da manhã, na parte da tarde, né, de meio-dia a 1, e era 1 hora à noite. Foi feita uma mudança há vários anos atrás, os programas foram reduzidos para 10 minutos e o resto foi transformado em inserção. Inserção foi uma forma de ter audiência. Porque existia uma situação muito interessante que a hora que entrava o programa eleitoral, o cara desligava. Então, não tinha audiência para quem estava interessado. Então, os políticos foram inteligentes e diluíram. Um spot desse que for para o ar na emissora, eu não posso recusar. Tá? Quem está mandando é o partido e o horário é dele. Se esse material for ofensivo, mentiroso ou questionável por outro partido, ele entra com a representação no TRE. Se o TRE julga isso em 24 horas, se o TRE achar que aquele material é ofensivo, ele retira do ar e pode dar para o outro partido aquelas inserções para ele responder. Direito de resposta. E o direito de resposta tem que ser em cima do que foi falado, não é falar outra coisa, não. Você já pede para ele, para o TRE, para o TSE, tá? Eu quero falar desse spot que é falso, a resposta é essa aqui, já apresenta. Tá? E aí vai. É rápido demais. Tanto que as emissoras de rádio, elas têm um regime de alerta muito grande. Tem que ter telefone de 1, de 2, de 3, tá? Para mandar o ofício do TRE, para a gente substituir imediatamente. É uma coisa assim muito rápida. Por isso que eu falo com você, CNPJ. Agora, vão lá na internet. Vai lá alguém que ninguém sabe quem que é, que às vezes até um fake news hoje. Hoje você pode montar uma imagem, né? Tal, e solta aquela bomba. É igual rastilho de pólvora, né? Como é que você tira isso da internet? O estrago já está feito. Como é que você condena? Como é que você pune quem fez isso? Então, hoje, o trabalho
do TRE é muito gigante para você buscar a origem. Tem jeito, tá? Tem jeito. Você ir rastreando e chegar naquele IP. Na origem. Mas, nesse período... e outra coisa... Mais desafiante. E as condenações são gigantes. Então, as emissoras de rádio e televisão sabem, tá, que além da parte criminal, a parte financeira é muito grande. Tem que ter cuidado com o que fala. Muito cuidado. A gente orienta aqui na associação, nós temos um material que a gente encaminha para as rádios, tá, para que eles façam, antes do período eleitoral, uma reunião com os locutores, os comunicadores, tá? Lê para eles aquilo ali, passa para ele, fala assim, assina aqui que você está recebendo, que isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, tá? Por exemplo, mandar alô. É uma coisa subjetiva que as pessoas falam, mandar um alô aqui para o fulano de tal, entendeu? Meu amigo, tal. E o cara é candidato. Tá? Alex, o rádio elegeu muita gente, né? O que você vai... Elegeu não, elege. Elege ainda. Pois é, Marica, uma coisa óbvia, né? Como o Orion acabou de citar, que o rádio elegeu e elege muita gente. Mas, assim, com destaque para aquelas pessoas que estão dialogando ali com o público, né? Os locutores. Mas tem um outro grupo que está por trás disso aí, que às vezes são os próprios proprietários das empresas, e eles, via de regra, se tornam políticos. Ou são políticos e se tornam donos de rádio. Tem essa relação. A associação, vocês têm alguma orientação, alguma regulação com a relação que essas empresas devem ter com os candidatos para não favorecer uma pessoa ou outra? Sabe, a gente sabe que tudo acaba envolvendo dinheiro. De repente, eu sou candidato e posso te pagar para me favorecer. Comprar uma entrevista, sei lá, são várias relações que podem ter. Tem alguma orientação com relação a isso? Alex, nós temos um manual que o Dr. Rodolfo Moura faz para a gente lá de Brasília. Tá? Esse manual já foi disponibilizado, já tem uns 2 ou 3 meses já para as proprietárias de rádio. São as regras claras. Tá? Em todo meio, há aqueles que cumprem, aqueles que tentam burlar, aqueles que tentam ser mais pertinho que os outros. Todo lugar tem isso. Tá? A legislação, ela não impede que aquela pessoa ou aquela outra pessoa possa ter uma emissora de rádio desde que ele cumpra todas aquelas regras da legislação. As regras para você ter uma concessão são muito rígidas. Você tem que ter certidões negativas, você tem que passar pelo crivo lá desse pente fino. Emissoras em região de fronteira é uma coisa assim assustadora, tá? A legislação. Então, existe uma legislação para isso. Agora, o caminho inverso de eu sou político e quero ter emissora de rádio, isso aconteceu muito na década de 80. Tá? Muitos políticos realmente foram ter rádio. Qual o percentual hoje? Hoje eu não tenho esse número, mas diminuiu demais, porque eu te contei essa história um pouquinho lá atrás, tá? Que na hora que deu... O que acontece? Uma emissora de rádio é uma empresa. Como empresa, ela segue as regras. Tá? Então, por exemplo, você tem radialista, você tem jornalista, você tem várias categorias ali com você. Bom, se você tem um desvio de função dentro da sua empresa, se você sair da empresa e questionar aquele desvio de função, tá? E a Justiça do Trabalho conceder a você, a empresa vai ter que pagar aquela multa, não vai? O que aconteceu na década de 80? Vários políticos ganharam várias rádios. Formaram redes de rádios. Se deram a si. Se deu a si próprio, né? A rede de rádio. E delegaram, e abandonaram, e deixaram. Pagaram caro. Tá? Então, hoje, pouquíssimos políticos se aventuram a isso. A maioria prefere ser amigo do dono da rádio, amigo do locutor, ser entrevistado. Tá?
Porque a rádio dá despesa. Ela cria um passivo se você deixar. E esse passivo ou vai ser do político ou vai ser do laranja, que está se subordinando aquilo. Tá? Então, eu não vejo muita forma de coibir isso, porque você tem, por exemplo, na legislação você não pode fazer proselitismo político nem religioso. Tá, e as emissoras evangélicas e católicas? Nós temos hoje no estado aqui mais de 100 emissoras evangélicas e católicas. Muito menos que de político hoje. Então, se adequar à realidade de legislação. Você pode ter uma emissora, tá acessando o perfil católico ou evangélico, sem fazer o proselitismo. Aqui em Belo Horizonte tem várias emissoras. Então, é aquele limite ali de você fazer o equilíbrio. Se conseguir fazer isso, beleza. Se não conseguir, aí cai na legislação. A legislação é muito clara sobre essas coisas. Marica, eu estou curioso, nós estamos curiosos, a nossa audiência está curiosa, queremos saber de uma informação que você tem que é exclusiva. Você é de Divinópolis. Sou de Divinópolis. Município, base eleitoral da família Cleitinho. Não, eu sou o epicentro hoje da política mineira. Política mineira. O senador Cleitinho lidera as pesquisas para disputa para governador, na pré-candidatura, pré-campanha. É um fenômeno nas redes sociais. Conta para nós, quem é Cleitinho, qual que é o legado, o que a família dele fez por Divinópolis e pela região centro-oeste? A família Azevedo, tá? Eles surgiram com o Cleitinho sendo candidato a vereador, tá? Foi um fenômeno. O Cleitinho se mostrou um excelente comunicador. Ali, ó, Oriol. Comunicador nato, tá? A partir dessa comunicação nata dele, ele conseguiu que os irmãos também entrassem na política. Você tem o Eduardo, que é deputado estadual, tá? Vai agora para a reeleição, vai se manter como deputado estadual, tá? E o Gleidson, que é irmão gêmeo do Cleitinho, foi prefeito, saiu agora da prefeitura, num período que diz compatibilização. 2 mandatos. 2 mandatos, foi reeleito, tá? E vai ser candidato inicialmente a deputado federal, tá? Para Divinópolis, se o Cleitinho for governador, é muito importante. Divinópolis e região nunca teve um governador, tá? Com essa possibilidade, entra o Domingos Sávio, que é candidato a Senado. Hoje deputado federal. Hoje deputado federal. PL. Não sei se no 6º ou no 7º mandato. É uma pessoa experiente, presidente do PL. Tá? Então, ele é pré-candidato hoje ao Senado. Se você for imaginar isso, que toda a política mineira está passando por Divinópolis, é uma coisa surreal. Tá? Nós tivemos uma visita lá do governador Matheus Simões. E eu fiz a mesma pergunta para ele. Tá? E a assessora dele me ligou comigo assim, a resposta é de $1 milhão. E eu ainda fiz uma pergunta ainda mais interessante. Falei, quem são os vices? Porque ninguém está falando de vice. Qual foi a pergunta que você fez para o governador? Quem são os vices e como é que é a política deles lá, né? Como é que vai ser a política? Ele falou comigo assim, vou responder para você como o Cleitinho tem falado. Vamos aguardar a Copa do Mundo. Eu falei, então, não respondeu. Eu falei, e os vice? Eu falei assim, vamos esperar a Copa do Mundo. Orion, eu nunca vi uma situação do Goiás de Minas. Nós temos os pré-candidatos, mas ninguém tem vice. Uhum. Eu queria te fazer essa pergunta. Você já ouviu a especulação de vice aqui? Quem é vice, quem deixou de ser vice? Todo mundo é cabeça de chapa, tá? Excesso de candidatos, tanto à direita como à esquerda. Né? Nós temos pré-candidato Calil, pré-candidato Cleitinho, tá? Matheus Simões, Gabriel Azevedo do MDB, Java Soares do PSB, Medioli, Flávio Rosco, da FIENG também. Temos 7. Tá? Hoje o Lula
está vindo aqui a Belo Horizonte. Eu vi na agenda dele que é para conversar também sobre Palanque em Minas Gerais. Tá? Então, eu estou impressionado de ver, esses anos todos de política, como que Minas Gerais está num nível de indecisão gigante. Os movimentos, tá? Gigante. Vai decidir isso quando? Foi outra pergunta que eu fiz. 15 de agosto. De acordo com o ex-governador Hélio Garcia, você se lembra, ele dizia que resolvia depois da parada, 7 de setembro. Agora, conta para nós, a gestão de Cleitinho, os irmãos Cleitinho, a gestão do próprio Cleitinho na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, tem levado resultados para Divinópolis e região? O varejo, tá? Ele é sempre atendido. Tá? O poder macro é uma coisa que precisa de articulação política para conseguir isso. Você vê quando a Heineken ela estava decidindo, Divinópolis era uma das cidades. Divinópolis tem uma situação muito interessante de logística. Ela é perto do Rio de Janeiro, perto de Belo Horizonte, perto de São Paulo. Tá? Ela é equidistante, ela é logística muito boa. Tem ferrovia em Divinópolis. Tá? O gás está passando agora por Divinópolis. Então, ela tem uma estratégia muito boa de logística, ela tem uma estratégia muito boa de educação. Nós somos um polo de educação, então nós temos Cefet, temos escolas técnicas de SES, Senasc, então mão de obra interessante, qualificada para universidades. Tá? Um polo de saúde muito bom. Nós estamos inaugurando agora o Hospital Regional, hoje inclusive, tá? Vai atender 54 cidades. Fora um polo médico particular e do SUS, que são São João de Deus. Então, tem uma estrutura. O que eu percebo é o seguinte, uma andorinha não faz verão. Tá? Ou você compõe, articula e monta um grupo, ou você fica brigando, mas ser derrotado. Nós somos derrotados, tá? Na Heineken, para passos, por causa da articulação política do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com a força que tem, levou para lá. Macro, nós não levamos. Perfeito. Tá? Nós não estamos conseguindo levar. Qual que é a minha esperança? A minha esperança é que, com essa articulação de Minas, tá? Passar por Divinópolis, nós conseguimos uma relevância que outras regiões conseguiram. Por exemplo, o Triângulo, e tem uma característica muito interessante, que eles querem independência de Minas, mas se unem quando mexe com eles. Ali você tem que a região toda se une com um objetivo. A região centro-oeste ainda não tem essa estratégia, ainda não tem essa coesão. Você não percebe... Por exemplo, em 2018, o hospital regional estava parado. E não tinha recurso, era no governo Pimentel, não tinha nada, nós não sabíamos. Tá? E estava começando a estragar, porque estava abandonado. A FIENG e o Sistema MPA fizeram uma ação de mapear nas 54 cidades quem era o deputado federal majoritário e quem era o deputado estadual majoritário de cada cidade. Foi feito um convite a todos esses deputados que eram majoritários nessas cidades para estarem presentes na FIENG de Divinópolis para a discussão do tema hospital público. E a proposta era simples. Você pode, da sua verba, que você tem 25% obrigatório para a saúde, tá? Alocar parte dela em Divinópolis para finalizar a obra. Apareceram 6 deputados. 6. Falta o compromisso com o mundo real, né? Longe do mundo virtual. Dos 6, nós conseguimos levantar 9 milhões de emenda. Nenhuma das emendas chegaram. E o hospital ficou ainda sem finalizar. E agora o hospital foi finalizado, tá? Vai começar a funcionar. É um número que me assustou, Orion. Você tem noção do que é um custo de um hospital anual? Impressionante. 338 milhões de reais. Não é só construir. Não, construir é mais fácil, mais fácil do mundo. Manutenção que é complicado. Entendeu?
Mayrink, nós estamos na reta final da nossa entrevista e chegando aqui o momento das considerações finais. Eu queria pedir, então, a Sara que fizesse a sua consideração final, sua última pergunta, o Alex também, e você respondesse a todos no pacote final da sua consideração própria final. Vamos lá. Ok, vamos lá, Sara. Não, eu gostaria, assim, claro, agradecer o Mayrink por ter nos dado essa honra de participar desse momento, que é muito importante, para falar desse um dos mais importantes instrumentos de comunicação que a gente tem hoje, e comentar e ver qual que é a sua visão em relação à capacidade que o rádio teve de levar locutores, né, para a política, que é muito importante, e sobre a importância do rádio para tornar conhecido, porque às vezes um candidato tem boas propostas, mas fazer-se conhecido, principalmente no estado com 853 municípios, com uma população desse tamanho e território imenso, como que o rádio contribui para isso? A gente já falamos aqui da questão da confiança e que talvez isso tenha sido o dos locutores, mas era meu pedido agora é te agradecer e ver qual a consideração que você tem sobre essa capacidade do rádio de fazer-se conhecer as pessoas que querem oferecer os seus esforços para a política brasileira, né, para a política mineira, e dessa eleição de alguns candidatos, de alguns locutores que já estão fazendo número. Sim. Alex. Mayrink, é uma curiosidade que eu tenho e um comentário. Como que nasce um profissional de rádio? De onde que esse camarada vem? Como que é a chegada dele até a empresa? E que futuro que essa pessoa pode vislumbrar, considerando agora um cenário de inteligência artificial que a gente percebe que está competindo com o ser humano? Não compete. Ela ajuda. O ser humano tem uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio e o emocional, tá? Mas eu vou responder primeiro a Sara. Você vota em alguém que você não conhece? Não. Jamais. Então, o desconhecimento é uma arma contra o candidato. O rádio, a TV, as redes sociais, elas dão visibilidade às pessoas hoje. E é aquilo que nós brincamos aqui do conhecimento. Tá? Eu tenho certeza que se o Zé Betti fosse candidato, chegasse e falasse assim, eu preciso do seu voto, você dava um voto de confiança, esse cara... Tal. Porque você tem aquela imagem, foi construído, você tem assim... Tal. Então, você não vota em quem você não conhece. Por isso que a aliança com os vices é importante, porque pode ter tempo de TV no horário gratuito eleitoral. Por isso que eu pergunto, quem que é o vice? Ninguém tem vice. Entendeu? Então, você não vota em quem você não conhece. E o rádio construiu isso. E aí, o que acontece? Quando o partido vai fazer a chapa, ele tem que saber que o coeficiente eleitoral tem de ser atingido para você ter um eleito. Uhum. Geralmente, quem monta a chapa, tá, às vezes monta para ele. Tá, porque eu quero ser candidato, eu vou montar a chapa, tal, então vou convidar a Sara, vou convidar o Alex, convidar o Mayrink, convidar o Orion, tal. Mas ele esqueceu que o Orion, tá, é um comentarista, fala nos jornais, fala na TV, fala na rádio. E o Orion pode ser mais conhecido e ter mais confiabilidade junto àquele público, que o rádio dá isso às pessoas, tá? E ele surpreender e ser eleito. E o que fez a chapa perder, tá? Isso acontece direto. Tá? A pessoa tem um conhecimento e tal. Você vê aquelas situações de que o fulano de tal teve uma votação muito grande e levou 1, 2 ou 3. Então, isso acontece muito no meio. Tá? Por isso que o rádio, a TV, tá, são veículos que as pessoas procuram para se tornar conhecidos. Agora, locutor como é que parece? De N de jeito, Alex. Primeiro é o cara que tem aquela paixão, quer fazer, que aparece lá, que te pede fazer um teste e começa... Por exemplo, vou citar um caso real. O Everton Guimarães, que está em Belo Horizonte. Da sua região também, né? É de lá. Ele era vendedor de café. O Lima começou a conversar com ele, convidou ele para participar da bancada do esporte. Tá? Aí foi contratado, começou a trabalhar lá na rádio. É uma bancada para discutir esporte, nós estamos fazendo aqui, tá? Só focado para o esporte. Aí, um dia, o Lima indo para um jogo, tá? Que era um jogo que nós incluímos do Brasil,
tá? Na semana seguinte, foi aquilo assim, quem vai narrar é você. Que está doido? Não, quem vai narrar é você. Entendeu? Colocou ele na fogueira. Ele já tinha feito uns negocinhos, umas coisinhas assim, comentado, tal. Ele desabrochou. Então, às vezes, você tem ali um diamante bruto. Talento ali. E o rádio passa muito isso. Muito diamante. Você pensa, nossa, aqui se der uma burilada, deu. É assim às vezes. Bem, do nada. Muito bom. E eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com a Sara, com o Alex. Tá? Tivesse mais tempo era bom, entendeu? Mas passou rapidinho. Mairink Pinto de Aguiar Júnior, presidente da MIST, obrigado pela entrevista, pela parceria e pelo apoio que você dá ao nosso podcast. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre aqui. Agradecer também a Sara e o Alex pela parceria, a todas as outras entidades parceiras desse projeto e a equipe da MIST, Lilian, Lívia, Suelen, Hanna, Nayara. Agradecer também a TV Banqueta, que veicula o nosso podcast. E a toda a nossa audiência, você pode ver e rever esse programa nas nossas redes sociais. Obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.